Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Olha a fera aqui comigo, meu amigo Bruno Gentili, tudo bem, italianinho? Tudo bem, meu ídolo, um abraço pra você, a todos que nos assistem, vamos para um bate-papo aí, o mais legal do YouTube. É isso aí, sexta-feira, né, gente? É dia de esperar o final de semana e um final de semana com clássicos aí pelo Brasil. Vamos destacar, lógico, o Vasco e a equipe do querido Flamengo, o querido Vasco com o querido Flamengo aqui no Maracanã. A gente vai tratar desses assuntos. Quero falar do Corinthians, quero falar do Fortaleza, quero falar de Cruzeiro e Atlético, quero falar da Comebol e da Supercopa Rei, né, que é o Palmeiras com o São Paulo. Então, vários assuntos para a gente abordar, lógico, prioridade para o clássico Vasco e Flamengo no Maracanã domingo. Uma informação do jornal Lance que o gramado não está lá grandes coisas, o Gentili. É um assunto que vem sendo muito debatido aí já faz algum tempo, não é de agora. Então segura aí. Daqui a pouco a gente vai falar Porque daqui a pouco a gente vai falar tudo isso. Já se inscreveu no nosso canal? Não se inscreveu? Aproveita, se inscreva agora. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada. Pode ficar tranquilo, não vai ser debitado dinheiro nenhum na sua conta. Não é de graça? É de graça e ajuda a espalhar o vídeo e mostrar que o conteúdo é bom. Dando aquele joinha pra gente, né? Faça isso e dá uma olhadinha aí. Eu sei que tem muita gente que assiste o canal, mas não sabe como se inscreve. Então vai na palavra inscrito, aperta ali, aí tem um sininho, aperta também no sininho, tá passando todos os detalhes aqui, e aí você se torna inscrito do nosso canal Wellington Campos FC. Depois da vinheta, tem muita notícia aqui. Roda a vinheta! Gentili, vamos falar então de Vasco e Flamengo. Eu estou numa expectativa boa desse jogo. Primeiro, porque o Vasco não fez um grande jogo. O torcedor ficou desconfiado da atuação contra o Nova Iguaçu. Independente de erro de arbitragem, teria que expulsar 2 do Nova Iguaçu. Mas o Vasco não foi lá grandes coisas. E o Flamengo vem crescendo. Então tem gente achando que o Flamengo pode fazer um grande resultado, mas tem gente achando que o Vasco vai reagir, vai ser aquele Vasco brigão, como é o Vasco do Emiliano Dias, do Ramon Dias. O que você está esperando? Eu tô esperando um jogo bem parelho, viu, ídolo? Até porque você citou a questão do momento que o Vasco vem vivendo. Até por conta disso, eu acho que vai ser um jogo parelho. Porque muita gente tende a achar, e claro, a gente respeita qualquer tipo de opinião, o que a gente está fazendo aqui é apenas um prognóstico, né? Um tipo de palpite baseado... Achismo, né? Achismo, isso. Baseado no que a gente vê. Mas justamente pelo fato de o Vasco não estar vindo bem no Carioca e ter tropeçado contra uma equipe bem modesta, que é o Nova Iguaçu, acabou perdendo por 2-0. Claro, você mencionou a questão lá dos erros do árbitro e tudo mais, que foi até afastado pela Ferdi. Mas justamente por isso, acho que dá um gás maior para o Vasco se concentrar ainda mais para o jogo. A gente sabe que ali, taco a taco, pau a pau, o time do Flamengo é superior, tecnicamente falando. E o Vasco está se remontando. O Flamengo fez contratações poucas, pontuais, para reforçar certas carências do elenco. Se é que a gente pode dizer que o Flamengo tem carência, né? Com aquele elenco que tem. E o Vasco montou um time bom já desde o meio do ano passado para esse, mas que também precisa ser reforçado. Está se reforçando e a gente sabe que início de temporada é difícil você ajustar o time. Ramon Dias está tendo novas peças, tem gente que teve volante chegando agora no aeroporto. Que nem... Com a cadelinha. Com a cadelinha. Então, assim, nem sequer conheceu o elenco. Então... O Pablo Galdame, gente, ele chegou, levou a mala, deixou a mala no hotel e foi pro CT. É isso. Então, tem gente chegando agora no Vasco. Esse elenco, esse time ainda vai mudar muito. Eu acho que o que o Ramon Dias pode fazer para esse jogo é tentar montar uma formação, ou sei lá, até uma estratégia que diminua os espaços do Flamengo. Porque o Flamengo também está engatando ainda. O time do Flamengo não está tão entrosado assim. O De La Cruz entrou no time. Então, o que a gente espera do time do Vasco é um time muito mais aguerrido do que vem sendo nos últimos jogos. Tem, infelizmente, o desfalque do Paulinho, que é uma perda importante, provavelmente pela temporada toda, uma lesão complicada. Inclusive, eu tive essa lesão, sei muito bem o que é você ter uma lesão de ligamento cruzado, tem que passar por cirurgia, são várias etapas até você voltar. Mas eu vejo um Vasco concentrado para esse jogo, acho que não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, e acho que tem tudo até para dar um empate, se você
me permitir dar um palpite, eu acho que dá empate. Até porque no clássico todo mundo presta mais atenção. Isso. Né? Você pode estar com um timaço e outro um timinho, e o timinho corre e marca e dá um sanguinho a mais, como diz meu amigo Mário Caixa, lá da Itatiaia, e nivela a coisa. Até porque, você citou essa questão do nivelamento, se a gente pegar os confrontos de Flamengo e Vasco do Carioca do ano passado, foram confrontos nivelados. O Vasco ganhou o primeiro, aquele gol do Puma, 1-0 no Maracanã. Depois o Flamengo acabou passando nas semifinais do Carioca. Passou. Mas foram 2 jogos apertados. Foram 3-2, se eu não me engano, e o outro Flamengo venceu por 1 gol de diferença. Só no Brasileiro é que teve aquela maior diferença de gols, mas aí uma outra competição. O Flamengo já estava mais arrumado, o Vasco não estava tão arrumado assim, não tinham aquelas contratações do meio do ano ainda. Isso foi no primeiro semestre de 2023. Então realmente, no Carioca a gente espera um jogo mais parelho e eu acho que é o que vai acontecer. O Vasco vai dificultar bastante o jogo para o Flamengo e muito dependendo também da escalação que o Ramon Dias botar em campo. E isso o Ramon está fazendo um certo mistério. Até porque o temor dele são jogos a cada 3 dias. O desgaste, teve viagem e tudo mais, também teve o Flamengo essa viagem, mas acredito, achismo meu, que ele vai de Léo Jardim, Paulo Henrique, o João Vitor, Medel e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Payet. Para mim, Payet tem que ser titular, vou ouvir o Gentili sobre isso. E na frente, Rossi, o Pablo Verratti e inicialmente o David. Pode ser até um Eric Marcos. Você acha que passa por aí essa escalação? Passa bastante. Eu, inclusive, eu não vejo o time do Vasco jogando sem o Payet hoje. 8 quilos a menos desde a temporada passada. Já era importante, ainda fora do peso. No peso ideal, que é o que ele tá, a gente viu o que ele fez contra o Bangu. Óbvio, o adversário não é do nível do Vasco, não é. Não pode ser levado como parâmetro, mas ele tá jogando bem. Então o Payet, ainda mais na ausência do Paulinho, tem que ser titular. Camisa 10, o criador de jogadas, o cara que vai pensar e botar a bola para os atacantes, quem sabe fazerem gol. Nesse jogo contra o Flamengo e na sequência da temporada também. Eu, particularmente, eu não sei o que você pensa, nem o que quem nos assiste agora no vídeo pensa sobre isso. Eu não gosto muito do esquema com 3 zagueiros. Eu acho que nem sempre você colocar 3 zagueiros... Eu ia te perguntar justamente isso. Eu acho que nem sempre o esquema com 3 zagueiros você consegue proteger a defesa como deveria. Às vezes você colocando 4, uma linha de 4, os 2 laterais e os 2 zagueiros, e tendo, por exemplo, o Zé Gabriel, que é um volante marcador, você vai proteger tão bem quanto você protegeria com 3 zagueiros. Porque nem sempre, porque os laterais viram alas no esquema com 3 zagueiros. Então, nem sempre você protege tanto assim mais do que com uma linha de 4 normal. E já que estamos falando da zaga, eu acho que a zaga ideal do Vasco hoje é essa. O João Vitor, pela rapidez, é um zagueiro novo, chegou bem do Benfica, não teve muito espaço por lá, mas atuou muito bem aqui no Brasil, no Corinthians. Então, acho que o Maicon hoje é o reserva imediato dele, assim como o Léo vai ser o reserva imediato do Medel. Acho que a zaga é essa. Laterais não tem muito mistério, terminou com o Paulo Henrique e com o Piton, o Ramon Dias está mantendo, e no meio fica o tripé, que é o titular sem o Paulinho, já que o Paulinho não pode jogar. Então, acho que a grande dúvida fica no ataque. O David chegou agora, o Rossi ano passado não chegou a se firmar, o Peck foi embora, o Orelhano não vai ficar. Então, você pensa, tem o Verratti, ok, é a nossa peça de referência, mas quem vai jogar pelo lado? Acho que essa é a grande dúvida. Eu também concordo com você. Pelo lado do Flamengo, a expectativa de ver o Nicolas de la Cruz, o uruguaio que veio do River Plate no Maracanã. Né? Jogou bem lá em Belém, né? Sabe jogar, pelo amor de Deus. O Flamengo não ia pagar 85 milhões de reais mais à vista, né? À vista, né? Para ter um jogador desse porte aí. E o Flamengo tem um time muito bem arrumado. Eu gosto muito da comissão técnica rubro-negra. Trabalhamos juntos na seleção brasileira durante 7 anos. Conheço a capacidade daqueles profissionais, né, do próprio Tite, do Fábio Maceredian, do Kleber Xavier, né, do Matheus Bach, do César Sampaio. Então o Flamengo está muito bem servido no fora de campo, no chamado extracampo aí. E aqui a expectativa também, porque o Gabigol desencantou. Não fazia gol desde agosto, né, cara? Isso é a praga, hein? 6 meses para um atacante não fazer gol e um atacante como o Gabigol, ídolo do jeito que é no Flamengo, é sempre complicado. Não só complicado pelo desempenho individual, porque ele também deve se cobrar bastante, mas porque ele sabe que tem uma sombra à altura dele, que é o Pedro. Então, o Pedro pareceu ganhar
essa frente na disputa pela posição em relação ao Tite. O Tite já declarou que gosta do estilo do Pedro. O Pedro é literalmente aquele 9 clássico, né? Enquanto o Gabigol é o 9 que se mexe mais. O Pedro é o fazedor de gol. É o fazedor de gol, é aquele pivôzão, estilo clássico de referência. E o Gabigol é mais versátil. Tanto é que o Dorival chegou a usar lá atrás, nos tempos de Flamengo, os dois juntos. O Gabigol se movimentando mais e o Pedro mais parado na frente. O Tite já não abre mão dos dois pontas. Ainda mais com a chegada do De La Cruz que você citou, que é um jogador que faz as 3 funções do meio-campo. Ele joga centralizado e aberto nas 2 pontas, nos 2 lados. Aí mesmo que não sobra espaço para os dois. Então, a gente fica contente pelo Gabigol poder voltar a jogar o que a gente sabe que ele joga. E também abre uma disputa, né? Apesar de que eu acho que o Pedro ainda vai continuar ganhando essa titularidade, pelo menos por enquanto. Né? E você é atacante, né? Como que disputa posição atacante? Fazendo gol. Fazendo gol. Fazendo gol, e às vezes, se os dois estiverem fazendo gols ao mesmo tempo, o que estiver sendo mais útil para o coletivo do time. E eu acho que hoje o Pedro está melhor nesse quesito. O Gabigol é muito útil? É, mas não vem bem. A temporada passada dele não foi boa, isso todo mundo concorda, acredito eu. E o Pedro vem fazendo muito gol. Fez gol nos amistosos, principalmente lá contra o Orlando City nos Estados Unidos. Fez gol na estreia do Carioca aqui contra o Audax. Aqui não, né? Porque o jogo foi em Manaus. Mas aqui que eu digo no estadual. Então, tá largando na frente, continua à frente o Pedro. Mas você falou lá de Manaus, e o Flamengo faturou 3 milhões e 100 mil reais com 4 jogos no Norte e Nordeste. Resolve a vida? Jogou em Manaus, Belém, Natal e João Pessoa. Resolve todos os meus problemas e arrumo outros ainda. Isso, essa é muito boa, eu gosto dessa. Arruma outros. Arruma quantos quiser, né? E pago. Agora, gente, de comum acordo, eu achei que foi uma jogada interessante da federação. Ela chamou os dirigentes do Flamengo, os dirigentes do Vasco da Gama, se reuniram de comum acordo, escolheram o Wagner Nascimento Magalhães para apitar o jogo, estava no quadro da FIFA até o ano passado, o Luiz Cláudio Regazzoni, o Gustavo Correios Bandeiras e o Rodrigo Nunes de Sá. Você gostou dessa ideia aí? O que você achou? Eu achei uma decisão diferente, né, do que a gente tem acompanhado. É difícil a federação chamar os clubes, né? Os clubes até ficam sabendo, mas eles participarem da escolha é mais inédito. Eu achei uma boa escolha. O Wagner do Nascimento Magalhães é experiente, como você disse, um árbitro já com experiência em jogos grandes, que é esse clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco. Então, tinha ele, tinha o Bruno Arleu, que vai estar na equipe, mas não como árbitro principal. O Rodrigo Nunes de Sá vai ser o VAR. Então, uma equipe toda experiente. Acho que, junto com até outros árbitros mais conhecidos aqui do Rio, a Ferdi parece que deu 4 opções, né? Era uma das opções viáveis e acho que foi acertada a decisão. Não tem que inventar. A Ferdi tem que colocar quem tiver mais costas largas, tiver mais casca para um jogo desse tamanho. E torcer para que ocorra tudo bem com a arbitragem, que o resultado seja de campo, limpo, né? E sem a interferência da arbitragem, para não dar o que falar, a mais do que já está dando para falar. Bem, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, o Curitiba anunciou a rescisão de contrato. O clube fica com 15% dos direitos e ele vem para o Vasco em definitivo. O Kehler já estão treinando no CT Moacir Barbosa. O volante, o Alisson, ex-Cruzeiro, no Atlético de São João del Rei, 26 anos. O Vasco tem interesse nesse atleta. O Criciúma também quer o Alisson, volante, que está no Atlético. Agora, uma coisa que está chamando a atenção é a demora da 777 em aprovar as contratações. Isso tem irritado a comissão técnica, tem irritado o CEO, o Lúcio Barbosa, e com certeza o Alexandre Matos também. Wellington, eu vi até no Net Vasco uma matéria do Paulo Brax, que critica a 777, dizendo que ela está muito longe fisicamente. E é uma verdade. É uma verdade, né, Ídolo? A gente sabe que... A gente até já chegou a conversar isso uma vez, até aqui mesmo na redação da Tupi, sobre essa questão dessa trava que a 777 faz em relação ao Vasco, que é própria de uma empresa, né? Um regime que não é presidencialista, como ainda são alguns clubes aqui no Brasil. Então, visa muito o lucro, então retém bastante o dinheiro até ter certeza de que ele será bem investido. Isso é normal em qualquer empresa. Só que também, já que estamos falando de empresa, você vai concordar, acredito eu,
O trabalho de um influencia no outro. O Alexandre Matos não consegue desempenhar o trabalho dele bem feito se ele não tiver os recursos que a outra parte da SAF, que é a 777, permitir a verba. Se não liberar, o Alexandre não consegue fazer o que ele tem que fazer, que é contratar. E às vezes você precisa de uma pressazinha maior para você garantir o negócio. Até para agilizar justamente essa montagem do elenco para o Ramon Dias, agilizar a chegada das peças e ele poder... Bom, pelo menos... A gente sabe que o elenco nunca se fecha até o meio do ano, porque tem aquela janela que os clubes do Brasil saem mesmo para contratar. Início de temporada na Europa, então tem muito brasileiro voltando. A gente já conhece isso aqui no futebol brasileiro. Mas pelo menos já dá uma base para ele, antes da fase final do Carioca, para que ele já entre no brasileiro sabendo o que ele tem à disposição, o que ele pode colocar de time principal. Porque a gente lembra aqui, para quem está nos assistindo, o Vasco sofreu muito com isso no ano passado. Chegou com um time razoável para o início do brasileiro, achando que era o suficiente para competir, na prática viu que não era. Começou a se afundar e se não fossem os reforços do meio do ano, provavelmente não teria se salvo do rebaixamento. Então, eu acho fundamental agilizar, a gente sabe que é difícil, existe uma burocracia, mas acho que tudo vai caminhar a tempo. Gente, deixa eu trazer uma fala do Ramon Dias, porque eu tenho lido, eu tenho ouvido muita gente criticando as saídas do Gabriel Peck e do Marlon Gomes. Os dois jogadores pediram para ser negociados. Recorda aí o Ramon Dias. Primero, los dos jugadores se querían ir, porque yo escuché mucho a los hinchas, a los cosos, tanto los managers como los jugadores se querían ir, y yo no puedo, el club y nosotros no podemos retener a jugadores que no se quieren quedar, veían otro futuro diferente, económico, entonces fueron ellos los que decidieron que se querían ir, así que bueno, los vendieron muy bien económicamente, le sirve al club, pero que sepa la gente de Vasco que fueron ellos que se querían ir junto a los managers. ¿Ok? Deu para entender, então, o que disse o Ramon Dias? Os jogadores querem sair para fazer um pé de meia, para ganhar mais din-din. Eles querem aproveitar a idade, a proposta, a oportunidade de ganhar um dinheiro, né? Então, só para deixar claro, não foi o Vasco que vendeu, foram os jogadores e seus agentes que pediram para que eles fossem negociados. Perfeito? Ficou alguma dúvida? Não, nenhuma dúvida. A gente até pode debater, e aí a gente traz esse debate justamente por isso, porque cada um tem a sua opinião, sobre a competitividade das ligas para as quais eles foram. O Marlon Gomes indo para o Shakhtar, a liga ucraniana não é nada demais, não é primeiro escalão na Europa, a Major League Soccer, que é do Los Angeles Galaxy, clube que o Gabriel Peck está indo, também não é lá essas coisas, mas são ligas que têm dinheiro. E tem visibilidade na Europa. Isso. Então, assim, são mercados, como você disse, monitorados pelo mercado europeu, pelos clubes da Europa, e dali eles podem alçar um outro voo, usar esses clubes como trampolim. E é aquilo que a gente sempre conversa em negociação. A negociação ela tem que ser boa para todas as partes. Se os jogadores queriam sair, se os valores oferecidos pelos dois jogadores, tanto o Marlon Gomes quanto o Peck, agradaram a diretoria, e de fato não eram baixos, eram bons valores, até pelo tempo de casa que o Peck já tinha, era uma boa oportunidade de venda. E se os dois não queriam ficar, vai fazer o quê? Vai manter contra a vontade? É até pior, que às vezes o jogador passa a não render mais. Então, talvez fosse mesmo a hora de vender. Eu acho até que o Marlon Gomes podia ficar um pouco mais do que o Peck, porque o Peck já tem muito tempo de casa, até mais do que o Marlon Gomes. Mas se os dois queriam, não há mesmo o que fazer. O importante é que o Vasco fez caixa com isso e tende a lucrar, né? É isso aí. Vamos lá. O Fortaleza anunciou hoje que o Juan Pablo Vojvoda vai completar 1000 dias no comando técnico do time e renovou o contrato até 31 de dezembro de 2025. Agora é normal, um time grande perde o técnico, manda o técnico embora, um dos primeiros nomes a serem lembrados é o do Vojvoda. Então, para tranquilizar a torcida do Fortaleza, Vojvoda fica até 31 de 2025. Uma ótima, eu posso dizer até uma ótima contratação, entre aspas, de Fortaleza, porque não deixa de ser um reforço, é um reforço caseiro. Se o Fortaleza perde o Vojvoda, que foi o técnico que alçou o time a uma final de Copa Sul-Americana, infelizmente acabou não ganhando nos pênaltis, poderia ter acontecido com qualquer um, uma fatalidade, mas
está colocando o Fortaleza com visibilidade no cenário sul-americano. Não é nem mais nacional, é sul-americano. E me permita, você foi falando, eu fui lembrando de outro grande técnico. Se o Fortaleza está no lugar que está no âmbito nacional, Rogério Ceni. No âmbito internacional, que é o Juan Pablo Vojvoda. E isso mostra muito, além da qualidade dos técnicos, isso diz muito sobre a direção que o Fortaleza vem tendo nos últimos anos, que vem fazendo um belo trabalho, não só na composição do elenco, porque apesar de não ter muitas estrelas, a gente percebe que o Fortaleza é competitivo em todas as competições que entra. Tanto é que chegou na final da Copa Sul-Americana pela primeira vez e nos próximos anos, se mantiver esse sucesso no planejamento que vem sendo, tanto de comissão técnica quanto de montagem de elenco, vai bater longe numa Libertadores tranquilamente. Claro, vai ter muito mais concorrência, mas também vai aumentar o próprio nível, né? É isso aí. Olha aqui, a FIFA condenou o Corinthians a pagar 3,45 milhões de reais, perdão, 3,450 mil dólares, ou seja, 17 milhões de reais ao Argentino Júnior, acrescido de juros de 18% ao ano a partir de junho de 2023, pela compra do volante Fausto Vera, muito bom jogador. O Corinthians tem prazo de 45 dias para pagar, ou então vai sofrer o famoso transfer ban. A vida do Corinthians não está fácil, não. Não está fácil. O novo presidente do Corinthians, o Augusto Melo, ele gosta daquele estilo mais falastrão, né? Mas nas poucas falas que a gente viu dele até agora nesse novo mandato... A expressão do futebol é bocudo. É bocudo, é. E a gente vê que ele tem muita vontade de tirar o Corinthians desse problemão financeiro que o clube se encontra. De dívida para lá, dívida para cá. Tanto é que já vem reforçando alguns. Chegou até a dizer que o Veríssimo ia ficar, não ficou, enfim... Algumas coisas controversas e algumas coisas acertadas. Eu acho que é um início meio conturbado, mas promissor. Com o tempo, acho que o Corinthians vai equacionar. O que não dá é para ficar tendo dívida, né? Senão, daqui a pouco, vai começar a sofrer sanção, como já vem sofrendo, e isso só piora a própria montagem do elenco, que não é muito boa. A gente sabe que o elenco do Corinthians requer mais de reforços, ainda mais para uma Série A, né? É isso aí. Gente, Supercopa Rei, Palmeiras e São Paulo, no domingo, lá em Belo Horizonte, no Mineirão, 4h. A CBF ainda não anunciou as cotas e o Dorival Júnior amanhã, em BH, ele assiste na Arena MRV, o jogo entre Galo e Cruzeiro, só a torcida do Galo, e no domingo ele vê Palmeiras e São Paulo. Filipão terá seus principais jogadores para o Clássico amanhã, 19h30, e o Cruzeiro tem Lucas Silva, né, que voltou, estava no Grêmio, fez uma bela temporada no ano passado e promete também ter uma boa temporada este ano. E luto no futebol paraguaio, faleceu hoje o Oswaldo Domingues Bidi, 83 anos. Ele é pai do presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, e Oswaldo foi o maior presidente da história do Olímpia do Paraguai, ganhou 3 Copas Libertadores da América e uma Copa Intercontinental. Fica aqui minhas condolências ao presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, toda vez que me vê, me atende muito bem. Então, fica aqui o meu carinho a toda a família e a saudade do seu Oswaldo Domingues Bidi. Futebol paraguaio de luto. Fica aqui a nossa saudade, né, Luiz? É isso, ídolo. A gente sabe que algumas notícias e alguns acontecimentos são inevitáveis. A gente deseja muita força ao Alejandro Domingues. Sabe que ele é um bom político também, um bom dirigente da Conmebol, já está lá há muito tempo. E, infelizmente, essas coisas acontecem, são coisas que a gente tem que passar. Só resta nos desejar a ele que Deus console a família dele, que console ele e que dê tudo certo. É isso aí. E aí, comenta aí, né? O seu comentário é super importante para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal. Dá o joinha, se inscreva no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada. Dá uma olhadinha, se tiver vermelhinho aqui embaixo, ali inscrito, clica ali. Aí vai ficar, vai ficar firme, né? Vai destacar, aí você já está inscrito.
E aí você vai no sininho, também clica no sininho, na palavra todas, para receber todas as nossas notificações. E repito, o sininho é importantíssimo. Você também dá o joinha para o YouTube entender que o nosso vídeo é legal. Sua opinião, seu nome, sua cidade, para você receber aquele nossos abraços, né, no final de cada vídeo. E te peço para me ajudar. Já passamos de 72 mil inscritos. Queremos chegar ainda nesse Campeonato Carioca a 100 mil. Será que eu consigo? Será que é muita pretensão? É muita pretensão, Gentili? Não, o sonho tem que ser sempre alto e esse sonho é bem possível. Então, taca o dedo aí no inscrito e vamos sempre engajar o vídeo, que o conteúdo é bom, vale a pena. Maravilha, obrigado aí pela força, como sempre. Deixa eu agradecer Bruno Gentili, da Super Rádio Tupi, um baita profissional, cara do bem, e por esse motivo está aqui. E como disse ele, nunca desista dos seus sonhos. O seu sonho é o combustível da sua alma, é ele que te faz acordar para você batalhar e conseguir. Pô, Edson, mas tá tão difícil. Tá não, fé em Deus. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Bruno Gentili e o Wellington Campos. Um abraço.